A gente tem que separar o joio do trigo. O governo não vai taxar o PIX, mas, e aí que mora o detalhe, o governo estava pronto para fechar o cerco na cobrança de imposto de renda de trabalhadores, por exemplo, informais, e que movimentavam mais de R$5 mil e que não estavam pagando o imposto. Essa é a realidade, né, Otávio? Vou colocar aqui, a gente preparou um material sobre essa questão do vídeo do Nicolas Ferreira, porque teve um alcance gigantesco, acho que mais de 300 milhões já estava, né? Um negócio assim. Isso. O alcance foi enorme, até gente do governo, conversando com gente, quanto? 380, né? Milhões. Até a gente do governo me disse, olha, o vídeo consegue explicar de maneira, eu ouvi a expressão impecável, o que ia acontecer. Claro, tem exageros, mas tecnicamente o vídeo conseguia dizer o que o governo estava querendo com a instrução normativa da Receita que teve que derrubar, que é a história de que ia fechar o cerco nos 50, quem ganhava 5 mil, ou quem movimentava mais de 5 mil, ia fazer isso via fintech, via maquininha, porque já fazia antes em relação a bancão, né? Os bancos tradicionais. O que aconteceu essa semana? Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas, o Duda Lima foi quem fez a produção, foi quem fez a produção daquele vídeo, e eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro, sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita. Que é o vídeo mais popular dele, muito pelo contrário, né? Primeiro, com relação às fake news do Pix. Esse vídeo não tem. Não tem uma fake, tem gente acusando. Você pode falar um exagero ou outro quando ele contextualiza. Você pode falar que ele está atribuindo intenções ao governo, que são justas ou injustas, podemos discutir isso, mas fake news, a gente está afirmando, vai taxar o Pix. Não, ele abre dizendo, não vai taxar o Pix. Então, fake news não tem. Também não tem xingamentos, ofensas, assim, não tem isso no vídeo. Não tem as coisas mais, as palhaçadas, também não tem. Não é um vídeo de guerra cultural, que também sempre falam, né, que a extrema-direita usa a guerra cultural, a moral, a questão religiosa. Nada disso. É um vídeo que toca com argumentos baseados, pode questionar, mas baseados fundamentalmente na realidade, ou nas possibilidades da realidade, que estão dadas, mostrando preocupações reais de milhões de brasileiros. Tá? E é por isso que o tema não foi embora. Se o único problema que o governo estivesse enfrentando agora fosse a fake news, era questão de 2 semanas, até deixar claro para todo mundo, olha gente, estão falando, tá aqui ó, estamos fazendo Pix, não tem taxa nenhuma, podem continuar usando. Mas não era só isso. E foi isso que o Nicolas... Eu quero chamar a atenção, claro, para o papel dele de ministro, né? Quando o ministro, ele mais uma vez, eu fiz várias vezes a pergunta sobre a dívida pública, várias né? vezes. E fui arrumando jeitos de trocar a forma de perguntar para ver se ele conseguia nos sinalizar esse que é hoje o maior problema da economia, de sustentabilidade da economia, né? Por mais que a gente comemore um PIB de 7% em 2 anos, a gente não pode comemorar uma dívida que não tem fim e que é hoje com a taxa de juros real mais alta do mundo. Então, ele está no papel dele, de ministro da Fazenda, né, de defender aquilo que eles estão fazendo e tal. Agora, o fato de haver ali muita ressalva para a questão da dívida, ele não nos entregou, né, não a nós aqui, mas a audiência em geral, um elemento consistente sobre a forma como o governo e a política econômica vai lidar com uma dívida crescente. Porque não sabe ou porque não pode falar? Eu acho que é mais porque não pode. Ele sabe, o ministro sabe. O ministro sabe a composição não, mas que ele sabe o que ele vai poder, ele sabe o que fazer, mas ele sabe o que de fato ele poderia fazer na sua avaliação. Aí a gente mistura com a política, Débora, porque assim, do rol de medidas que o ministro apresentou para o presidente Lula no ano passado, e que incluía, por exemplo, mexer no salário mínimo, que aliás foi um ponto que no atropelo a gente acabou nem tratando, imagina, tanta coisa e ainda assim não falei. Mas ficou embutido ali, né, a forma como o arcabouço hoje está operando. Então, ele está no papel dele de ministro de defender, ele não pode também, no papel de ministro, se colocar contra a vontade do chefe dele, que é o presidente da República, né, que já deu várias demonstrações de que não aceita fazer, mexer da forma como seria importante para garantir a sustentabilidade do arcabouço. Ele repetiu algumas vezes, não, eu sei que gente acha que não é suficiente, mas a gente está pensando, a gente está trabalhando, a gente está no gerúndio de telemarketing, né? Estaremos pensando, estaremos realizando. Estamos o tempo todo, desde o dia 1. Então assim, tudo isso é papel do ministro, mas é também papel do ministro conduzir a expectativa dos agentes econômicos. E nisso o governo está falhando. O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a crise do Pix. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita. O investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do Pix.
E a população prefere acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Né? Não vai acontecer nada com o Nicolas Ferreira, porque, se você analisa, Fabiola, ele disse no vídeo dele que viralizou e que impressionou tanto o governo e teve tanto impacto social e político, nesse vídeo ele diz: o Pix não será taxado. Então, se ele for acionado judicialmente, ele vai dizer: mas na minha mensagem, na minha postagem, eu estou reconhecendo que não vai ser taxado. E ele diz: mas não duvido que possa sim vir a ser tributado. Então, ele joga na dúvida. E na mesma mensagem ele fala: também em relação às blusinhas lá atrás, aquelas blusinhas vendidas em plataformas chinesas, o governo disse que não ia taxar e taxou. Então ele joga na desinformação, e esse vídeo tem um efeito devastador na formação da opinião pública, mas ele vai dizer: eu não cometi crime nenhum. E o governo vai ralar para provar que ele cometeu crime. No caso do Nicolas, o ideal seria enfrentá-lo do ponto de vista político, enfrentá-lo politicamente, desmoralizá-lo politicamente. Mostrar: olha, esse monitoramento é feito desde sempre, inclusive no governo Bolsonaro. Então, o que você está dizendo é que o governo Bolsonaro monitorava os patrícios pobres do Brasil. Os brasileiros que ganhavam até R$2.000, embora monitorados pela Receita, nunca foram taxados. Por que seriam agora? A Receita queria elevar essa régua para R$5.000. Por que o representante político do mito está se contrapondo a isso? Nós estamos querendo tirar desse monitoramento os brasileiros mais pobres. Inclusive, a maior parte deles, que ganha até R$2.800, já é isenta. A maioria desses brasileiros já é isenta do pagamento de imposto de renda. Não paga imposto de renda quem ganha até R$2.000 e poucos, R$2.800 e poucos. Então não faz nexo. A mensagem dele, a vídeo dele, não faz nenhum nexo. Isso é o que o governo deveria ter demonstrado. E não é difícil, Fabiola, não é impossível desmoralizar o Nicolas Ferreira politicamente. Eu me lembro naquele debate sobre a escala de 6:1, o Nicolas foi fustigado a se manifestar nas redes sociais, e ele fez lá uma manifestação qualquer, porque o que diziam os internautas naquela ocasião, e esse debate foi levantado pela esquerda, pelo PSOL, dizia-se que, os parlamentares, que têm uma escala lá de 3 para 4, trabalham 3 dias na semana, folgam 4, recebem uma fortuna. E o Nicolas esboçou uma defesa dos parlamentares nas redes sociais e foi massacrado. Ele que costuma ser feiticeiro de rede social, foi enfeitiçado pelo seu próprio feitiço. E aí ele teve que ir às redes sociais para se defender. Olha, eu também não acho que seja justo o parlamentar ganhar tanto, mas vocês acham que eu sou responsável por isso? Ele quebra a mão do seu salário, então ele ficou numa posição defensiva nas redes sociais, naquele debate. Então ele deveria ter sido enfrentado politicamente. Ele, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, todos que fizeram mensagens relacionadas a esse tema. E há um outro criminoso, esse outro deve ser acionado judicialmente, que são aquelas quadrilhas que enviaram e-mail, WhatsApp, cobrando já boletos inexistentes dessa diferença do Pix, como se o governo estivesse cobrando já pelo monitoramento feitos a partir do Pix. E comerciantes desonestos, né, que passaram a cobrar de quem paga por meio do Pix. Até o PROCON ontem, o PROCON de São Paulo, alertou: isso é crime. Né? Então, há crimes muito claros que precisam ser desmoralizados e acionados, os responsáveis precisam ser acionados na justiça, e o Nicolas, sem prejuízo da ação judicial, é preciso reconhecer que dificilmente isso resultará em alguma punição.